Antes de mais nada, senadora Ana Amélia, eu quero compartilhar do seu registro aos nossos conterrâneos que nos visitam, o eminente prefeito recém-eleito no nosso valoroso município de Uruguaiana, Rony Melo, que há poucos dias foi eleito pela população de Uruguaiana, com o deputado Frederico Antunes, do seu partido, que já foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, um dos mais atuantes e competentes deputados do Rio Grande do Sul, e também o Sandro Pereira, do gabinete do deputado Frederico, que aqui se encontra. Também aproveito para saudar os secretários-gerais de países de língua portuguesa, que até há pouco aqui nos visitavam, eles que vêm da África e da Oceania. E também quero registrar, presidente Ana Amélia, congratulações àqueles profissionais dos quais temos uma relação muito grande, temos origem, que são os radialistas. Hoje é o dia do radialista. Então, a esses milhares de profissionais da comunicação, o nosso abraço, pela pertinácia, apesar da crise que nós vivemos, atuam nesse setor importantíssimo, eu diria transcendental, porque divulgam os acontecimentos, oferecem oportunidade à crítica, ao debate da situação crítica que vive o nosso país. E até aproveitando o ensejo da relação de um órgão, de um setor de comunicação como é o rádio, eu quero fundamentar a minha fala aqui dessa tribuna a notícias que são divulgadas ultimamente. Por exemplo, quero me reportar, por exemplo, a manchete de capa do jornal Folha de São Paulo de hoje, que mostra para aquela câmera que está lá no fundo, pagamentos de férias a juízes viram alvo do Tribunal Superior do Trabalho. O tribunal questiona liberação de valores milionários a magistrados. A auditoria realizada pelo Tribunal Superior do Trabalho revela que as 24 cortes trabalhistas regionais descumpriram normas legais em relação a férias de juízes e desembargadores. Nos casos mais graves, 5 tribunais regionais do trabalho pagaram a 335 magistrados o total de 23.700.000 reais a título de indenização, convertendo férias não usufruídas em dinheiro. O Tribunal Superior do Trabalho, no seu papel de vigilância, argumenta que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional não prevê a conversão de férias não gozadas em pecúnia, em dinheiro. O TRT de São Paulo, lidera a lista, com 872 pagamentos irregulares e 290 magistrados no total de 21.600.000 reais. Seguido o Tribunal de São Paulo por Alagoas, Mato Grosso, Goiás e Ceará. Portanto, é a própria Justiça descumprindo lei, pelo que se deduz dessa importante matéria da Folha de São Paulo de hoje. Contraria a jurisprudência dos tribunais, diz também a nota. Como se sabe, pela LOMAN, pela Lei Orgânica da Magistratura, os magistrados têm 60 dias de férias por ano, sejam férias individuais ou coletivas, e não podem dar o mau exemplo de pagarem em dinheiro férias não gozadas. Esse fato contraria uma realidade gravemente crítica que este país está vivendo. O judiciário é um poder respeitável, um poder de Estado que existe para servir o Estado, devendo ser solidário e exemplar como guardião social que é. Se o país está em recessão, como de fato está em profunda recessão, passa por graves dificuldades, os poderes devem ser solidários, poupando recursos, participando disso que atualmente se defende no Brasil, um ajuste fiscal. Mas ainda a propósito, e já avançando para outro tema correlato, senhora presidente, mais estranhável ainda neste roteiro de pagamentos e de gastos que faz o governo,
mais estranhável, para dizer o mínimo, foi o que disse na semana passada, senador Regufe, no dia 3 desse mês, há 4 dias, na abertura de um encontro de juízes estaduais, o recente presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, disse nesse evento: os magistrados não podem ter vergonha de pedir aumentos, porque são trabalhadores iguais aos outros trabalhadores e têm seus salários corroídos pela inflação. Ora, senhores senadores, não é bem essa a realidade. E por isso surpreende essa concepção do recente presidente da Suprema Corte. Os magistrados, senador Raimundo Lira, senador José Medeiros, os magistrados não são trabalhadores iguais aos outros, não. Os magistrados gostam de estabilidade no emprego, os magistrados gozam de aposentadorias especiais. Além disso, desfrutam de uma anômala situação quando, eventualmente, um magistrado comete uma infração grave, um envolvimento, por exemplo, num crime de corrupção. Em resposta ao seu ato, como punição, aquele magistrado infrator vai para a aposentadoria compulsória com todos os proventos que possuía na ativa. Um prêmio escandaloso, que precisa ser extinto o mais breve possível, e nós devemos trabalhar nesse sentido aqui nesta casa, a bem do princípio da moralidade pública, que é um princípio constitucional. Sim, senhor senador Regufe, com muito prazer. Senador Lazier, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento. O judiciário brasileiro é uma verdadeira caixa preta. Infelizmente, é um poder pouco transparente e com muitas coisas que a sociedade brasileira desconhece. Eu aqui já louvei, já reconheci, já elogiei várias vezes a posição do Poder Judiciário na questão da Operação Lava Jato, onde eu considero que o Poder Judiciário está agindo muito bem e está cumprindo o seu papel perante a sociedade brasileira. Agora, isso não pode servir de álibi para simplesmente se esquecer uma série de coisas erradas que nós temos no Poder Judiciário e na magistratura. Como, por exemplo, essa questão de juízes ficarem acumulando salários, gratificações, pagamento de férias e receberem mais do que o teto constitucional. Isso não é correto. Isso não está permitido a nenhum servidor público. Isso não está permitido a nenhum agente público. Então, não pode um juiz receber 2 vezes o teto constitucional, como ocorre em alguns tribunais de justiça, Brasil afora. Isso não é correto. Como também essas férias que o juiz tem, também está errado. Deveria ter 30 dias de férias igual a todo trabalhador. Assim como o Congresso Nacional deveria ter apenas 30 dias de recesso. Então, eu considero que precisa muita coisa do Poder Judiciário ser aberto para a sociedade. Há uma série de gastos ali, há uma série de despesas. Em muitos casos, é um poder inchado, sim. Alguns parlamentares muitas vezes ficam com receio de falar, porque vai mexer com o judiciário, mas precisa isso ser falado. Há gastos em passagens e diárias exorbitantes ali, e isso é o dinheiro do contribuinte. Então, nessa questão do teto, é uma questão inaceitável. Se pegar os tribunais de justiça Brasil afora, vários desembargadores recebem mais do que o dobro do teto constitucional. Então, isso não é correto, isso não é sério com o contribuinte. E eu quero aqui parabenizar Vossa Excelência por trazer esse tema aqui em discussão nessa tarde aqui nesse plenário. Obrigado, senador Regufe. E sua fala eu quero que se insira nessa minha manifestação aqui da tribuna. E também falo, senador Antônio Regufe, José Antônio Regufe, também falo sobre esse caso da extrapolação de salários de magistrados.
Mas antes eu queria lembrar o seguinte, o que observou o editorial da Folha de São Paulo de ontem, de anteontem, de sábado, dia 5, sábado, quando escreveu a Folha no seu editorial, com o título "Não caiu a ficha", referindo-se ao ministro Lewandowski, que não quer que se envergonhe de pedir aumento, mas pedindo aumento nesta hora, no país na mais profunda recessão. Não é hora para pedir aumento. E esquecendo, por exemplo, que todos estão sofrendo uma corrosão nos seus salários, todos, não são só os magistrados. E pior que isto, há no país atualmente 12 milhões de pessoas desempregadas, isto é, nem mesmo possuem salário para ser corroído, não tem salário nenhum. Ora, 12 milhões, isto é mais do que a população do meu estado, que tem 11 milhões de habitantes. São 12 milhões de brasileiros sem emprego por causa da crise que nós estamos vivendo. Então, é oportuno que a imprensa esteja debatendo esse assunto sobre salários. E eu quero lembrar que há poucas semanas, esse projeto de aumento para o Supremo veio aqui para esta casa. E, por uma série de manifestações e microfones de plenário, os senadores pediram para protelar. Esta não é hora para essa discussão. E a muito custo foi protelado esse tema. Por outro lado, foi dito também pelo ministro, conforme a notícia da Folha de São Paulo, que os juízes merecem remuneração condizente pelos serviços prestados. Mas aí eu pergunto, será que a sociedade brasileira está satisfeita com o ritmo de trabalho do Supremo Tribunal Federal, principalmente com o julgamento dos poderosos que estão envolvidos em corrupção? Não parece ser o caso. Os processos de corrupção no Supremo estão andando muito devagar, quase parando. E tem alguns que estão parados. Então, essa prestação de serviços atualmente não é condizente com o que a população brasileira quer. Quer que o Supremo ande mais rápido. Não houve nenhum julgamento até agora dos poderosos envolvidos pelo Supremo no escândalo da Lava Jato. Por fim, os salários dos brasileiros, é bom que a sociedade saiba, o salário dos magistrados brasileiros não ficam atrás dos salários dos seus similares em vários países de primeiro mundo. Além disso, a imprensa tem divulgado, como comentou há pouco aqui o senador Regufe, tem muita gente na magistratura e em outros setores ganhando acima do teto. E a imprensa divulgou há poucos dias que Minas Gerais e São Paulo têm destaque nesse particular. E tem países como Bélgica, Portugal, entre outros, são estados onde os magistrados ganham o mesmo que os magistrados brasileiros. Então, senhores senadores, convenhamos, a própria presidente atual, a própria presidente do Supremo Tribunal, ministra Carmen Lúcia, declarou há poucos dias, com a autenticidade da sua liderança e mulher de muito espírito público, pelo que tem demonstrado nessas poucas semanas de presidência do Senado, que muita gente recebe, expressões de Carmen Lúcia, muita gente recebe além do teto, coberturas, puxadinhos e sei mais lá o quê. A própria presidente do Supremo, portanto, está dissonante do que vem dizendo o anterior presidente do Supremo Tribunal. Agora, também os economistas, também os analistas econômicos vêm escrevendo intensamente nas últimas semanas que não será possível um ajuste fiscal no país se continuar havendo remunerações privilegiadas como estas que pretendem para o andar de cima, usando a expressão consagrada pelo jornalista Hélio Gaspari. Todos são iguais. Se há uma crise, todos devem enfrentar a crise nas mesmas condições, sem privilégios.
E quando os ministros estão, ou nem todos, porque nem todos os magistrados participam desta reivindicação, são apenas alguns, contrariando a uma realidade que o país está vivendo. Se um ministro do Supremo ganhar aquilo que está pretendendo, um reajuste salarial, como se sabe, haverá uma devastadora cascata de aumentos salariais no Brasil e as finanças da União não têm condições para isso. Portanto, em conclusão, senhora presidente dos trabalhos, nós precisamos estar atentos, nós estamos vivendo uma situação excepcional de crise e precisamos colaborar para o soerguimento deste país tão crítico e não admitir aqui que alguns privilegiados que norteiam a sua atitude ou pelo corporativismo ou pelo sindicalismo, quando não são eleitos ou não são concursados para esta atividade. Não são sindicalistas, mas desempenham atividade presentemente de líderes sindicais. Muito obrigado.